Gente, vamos lá, vamos recapitular a voz passiva. A gente aprendeu no intermediário e agora a gente vai rever, né? Então, a voz ativa é quando o sujeito faz ação e a voz passiva é o que aconteceu com o sujeito, né? Por exemplo, eu levarei, voz ativa. Eu fui levada, voz passiva. Foi o que aconteceu comigo. A gente usa o to be, o verbo no passado, né? Então, vamos lá, um exemplo aqui. The mudslide destroys the house or the houses. O deslizamento de terra destrói a casa ou as casas. Então, no primeiro exemplo, o que acontece com a casa? The house is destroyed for the mudslide. A casa é destruída pelo deslizamento de terra. Então, destruída. A, daí, do, edo é passado. Então, depois da voz passiva, aliás, depois do to be, o verbo vai no passado na voz passiva. Se tiver no plural, the houses are destroyed for the mudslide. As casas são destruídas pelo deslizamento de terra. Então, aqui, as três sentenças estão no presente. O deslizamento de terra destrói a casa é destruída pelo deslizamento de terra e as casas são destruídas pelo deslizamento de terra. Vamos falar do passado agora. The mudslide destroyed the house or the houses. O deslizamento de terra destruiu a casa ou as casas. Então, o que aconteceu com as casas? Passado. Se é uma casa só, the house was destroyed for the mudslide. A casa foi destruída pelo deslizamento de terra. Plural, the houses were destroyed for the mudslide. As casas foram destruídas pelo deslizamento de terra. Então, aqui as três estão no passado, né? O deslizamento de terra destruiu a casa foi destruída e as casas foram destruídas, né? Futuro, let's talk about the future. The mudslide will destroy the house. O deslizamento de terra destruirá a casa. Então, a casa será destruída. É isso que acontecerá com a casa, né? The house will be destroyed for the mudslide. Né? Então, as duas estão no futuro, né? O deslizamento de terra destruirá, a casa será destruída. Vamos para o would, que é a uria, né? The mudslide would destroy the house. O deslizamento de terra destruiria a casa. Então, o que aconteceria com a casa? The house would be destroyed for the mudslide. A casa seria destruída pelo deslizamento de terra. Ok? Vamos praticar? The drought destroys the farms. Drought é a seca, né? A seca destrói as fazendas. Tá no presente. Então, o que acontece com as fazendas? As fazendas são... The farms are destroyed for the drought. As fazendas são destruídas pela seca, né? Agora aqui, ó. The forest fire killed many animals. O incêndio florestal matou muitos animais. Matou, passado. Então, muitos animais foram. Passado, a gente está falando do passado. Many animals were killed for the forest fire. Muitos animais foram mortos pelo incêndio florestal. The avalanche will damage the houses. Avalanche prejudicará as casas. Então, as casas serão... Tá no futuro? Prejudicadas. Lembra que tá no passado. Opa. The houses will be damaged for the avalanche. Agora aqui a última, para a gente finalizar. The earthquake would destroy the city. O terremoto destruiria a cidade. Então, o que aconteceria com a cidade? A cidade seria... Tem que ter o ser aí. The city would be destroyed for the earthquake. A cidade seria destruída pelo
terremoto. Então é isso, gente, essa é a voz passiva. A voz ativa é que o sujeito faz, a voz passiva é o que acontece com o sujeito.